Boa noite, Solange. Boa noite, Leandro. Tudo Boa bem? noite, todo mundo. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. É um prazer poder falar aqui com você de novo, né? Essa nossa live, que hoje o tema é a sabedoria da incerteza. É um tema muito especial que eu acredito que esteja na vida de todo mundo, está presente na vida de todo mundo, e vai ser importante a gente falar um pouco sobre isso. Isso. E eu imagino que muitas pessoas que estão aqui, quando viram esse título, né, a sabedoria da incerteza, cada uma está imaginando o que vai ser, né, assim, trabalhar essa incerteza. Então, vamos ver aí o que que vai de encontro ao que eu pensei, ao que você pensou e com as pessoas que estão aí. Uhum. E vamos ver aonde nós vamos chegar. Sim, sim. Vamos fazer um momento de conexão antes de começar. Isso. Então vamos lá. Para quem se sente confortável, vamos fechar os olhos, conectar com a nossa força interior, com a energia do Pai Sol, da Mãe Terra, com os nossos ancestrais, com o campo de toda a vida no nosso planeta. Tomando consciência um pouco da nossa unicidade e que o que nós vamos construir aqui possa reverberar de formas que a gente não consegue nem entender para o processo de vida que leva para frente, entendendo aqui a vida no sentido maior, o nascimento e a morte, e possamos estar aqui nesse momento a serviço da plenitude humana e da plenitude da vida, cada vez com mais consciência, como já nos ensinou a muitos nossos irmãos índios, somos todos parentes, filhos da Mãe Terra e do Pai Sol. Arro. Arro. Solange, então a incerteza, né? Ela pode ser vista por pessoas como algo positivo e por outras pessoas como algo negativo. Como você vê essa incerteza? Uhum. É, quando a gente tem dificuldade de lidar com o novo, né, maior fica a nossa dificuldade de lidar com a incerteza. Nós temos um desejo de que a vida seja assim, que tenha um ritmo, que tudo vai estar dentro de um controle, né? A gente procura desenhar modelos de vida, imaginando que, olha, nós vamos nascer, crescer, reproduzir, morrer, que a gente vai ter relações de equilíbrio, né? E muito em função disso nós criamos até a relação com o que a gente chama de Deus, sem entrar aqui em outra esfera, numa tentativa da gente ter algo que nos desse uma certeza, né? Nem que seja assim, Deus está vendo, Deus quis assim, para nos dar uma segurança dentro dessa incerteza que é a vida, porque a gente não sabe, né? O Covid está aí para nos mostrar assim, de uma forma global, como a gente não sabe de nada. Dentro do Covid, mesmo que dentro da história das epidemias, dentro da lógica do movimento dos povos, é previsto que pode acontecer algo dessa maneira, mas assim, da maneira que foi, não imaginava, né? Até os espiritualistas que dizem que estava para acontecer algo no prenúncio da nova era,
né? Outro dia eu estava vendo uma palestra do Divaldo Franco, ele falando assim, até nós fomos pegos de surpresa, a gente não imaginava que seria algo dessa maneira. E a gente está sempre sendo pego de surpresa com as questões que nos acontecem. Nós ficamos com uma surpresa mais pesada quando é no negativo, né? Sempre assim, nossa, que absurdo, você viu isso que aconteceu? E se a gente parar para pensar, toda hora que a gente vê assim, nossa, você viu que absurdo, nunca imaginava disso que acontecer, é muito mais porque eu quero ter o desejo de que o que eu tracei para acontecer na minha vida vai acontecer. E os estudos mostram que é o contrário. 70% daquilo que eu imagino, não só do que eu tracei para a minha vida, mas das situações que estão acontecendo na vida, 70% passa longe da realidade aquilo que eu imaginei. Então, quando eu propus essa live da gente, né, falar assim da sabedoria da incerteza, no sentido da gente saber que tem essa impermanência e essa incerteza, e a gente entrar numa aceitação de que é assim, e isso torna menor o impacto de sofrimento que vem para mim dentro dessas situações. Ajuda muito tudo que me acontece, né? Talvez no momento dessa live a gente pode fazer até uma pequena dinâmica que é interessante nesse sentido, né? Eu conectar na mesma hora, assim, com todas as pessoas do planeta inteiro que naquele momento estão vivendo uma coisa parecida, né? Por exemplo, se eu sou assaltada, nossa, né? Como se fosse assim uma coisa impensada. Naquele momento, no planeta inteiro, tem milhares de pessoas sendo assaltadas, estupradas, assassinadas, caindo, quebrando um braço, para a gente ficar aqui no sentido negativo, que é o que nos assusta dentro da incerteza. Porque no positivo a gente pensa assim, nossa, que bênção, que maravilha, né? Mas a gente precisa nos render a essa impermanência, a essa incerteza, e quando eu estou com isso mais presente, fica mais leve. Então, é quase uma meditação em cima disso, assim, eu sei que tudo passa, eu sei que nada permanece, né? Assim, é trazer essa consciência o tempo todo, e de novo lembrar dela, lembrar de novo, porque a tendência é a gente querer esquecer. Sim, quando você falou, me veio na cabeça, assim, é uma vontade de controle da vida, né? De controle de que as coisas aconteçam como você quer que aconteça. Né? Como você traçou para acontecer. E existe uma lei universal, né? Que é a lei da impermanência. E essa lei, muitas vezes, ela é esquecida, ela é mal compreendida pela gente. E a lei da impermanência, ela tá aí para todo mundo da mesma forma. E ela é uma lei universal, né? Uma das leis universais. Então, a gente precisa estar atento a ela, porque as coisas mudam, as coisas elas acontecem de forma, né, que não está no nosso controle. E eu acho interessante uma fala do Prem Baba, ele fala que em uma das meditações dele, a Mãe Terra sorriu para ele. E a Mãe Terra sorriu para ele e falou assim, olha como eu não me apego a nada. E na natureza, na Mãe Terra, realmente, a Mãe Terra ela não se apega a nada. As coisas vão acontecendo, né? E vão se construindo, vão se desconstruindo, né? Elas vão transmutando. E na Terra é assim que acontece, né? Isso. Né? E nós ficamos com o desejo de que a gente seja especial aqui na Mãe Terra. Né? E isso nos dá vontade da gente ter um controle que a gente não tem. Né? Nós não somos especiais e por isso a lei da impermanência ela está aqui para nós igualmente. Né? Não adianta eu rezar, eu fazer tudo certinho, achando que isso vai me garantir que a lei da impermanência não vai estar presente na minha vida. Não tem jeito.
né? Assim, você vê pessoas assim boníssimas fazendo obras maravilhosas e de repente uma tragédia acontece na vida dela, né? Eu me lembro uma vez uma irmã, eu esqueci o nome dela, quando teve aquele terremoto no Haiti, uma irmã, se não me engano, é do Paraná. Ela tinha um trabalho voluntário lá fazendo né, missões e missões de ajudar lá na fome, na miséria, e ela morreu lá no terremoto. Né? Na nossa barganha que a gente cria com a vida, né, a gente acha que a gente pode fazer essa troca de dar e receber, né, com a vida, assim, olha, eu vou cuidar disso aqui, e em troca, eu quero que a minha vida seja boa, né? Assim, e isso não acontece, né? Então, assim, eu tenho que viver dentro dessa impermanência, escolher viver dentro dessa impermanência da maneira que me faz ficar mais em paz, ficar com alegria, com a sensação de que eu estou crescendo, de que eu estou fazendo algo para minimizar o impacto negativo na minha vida, né? Claro, isso é sinal de saúde, senão eu vou virar masoquista, né? Assim, não se trata de eu ficar olhando pelo lado negativo. Eu preciso, sim, até para conseguir ficar bem nessa impermanência, buscar ao máximo olhar o lado positivo de tudo que me acontece. Me perguntar o tempo todo o que eu tenho para aprender com isso, o que eu vou aprender com isso, né? Às vezes, no momento que está difícil dentro da impermanência, eu olhar para outro momento difícil que foi lá atrás e ver assim, olha, hoje o quanto eu cresci com esse momento. Isso me ajuda a saber que quando eu estou aqui no olho do furacão, é difícil eu conseguir ver o crescimento nesse momento. Mas daí a pouco eu vou ver, né? Igual a natureza, eu estou aqui na minha casa, na minha chácara, e outro dia eu tive uma surpresa, uma paineira que tem aqui, que eu adoro, e assim, as flores dela, e ela estava assim, sem nenhuma folha. Aí eu não sei te dizer quantos dias eu não olhei para ela, mas de repente ela está toda verde. Eu falei, meu Deus, eu não vi as flores, as folhas chegando. Foi tão rápido, né? Então é a mesma coisa, é o que acontece com a gente nessa impermanência. Tem coisas que estão nos acontecendo que a gente não consegue ver, mas elas estão acontecendo e eu vou ter que estar atuando dentro desse campo, tentando buscar, assim, todas as ajudas que eu puder, todos os cuidados, igual nessa situação da pandemia, né? Esse é um exemplo, assim, muito bacana da gente ver esse campo, porque quanto mais a gente tenta encontrar ferramentas para minimizar o impacto da pandemia na nossa vida, nós podemos ver até coisas positivas desse momento, né? Por exemplo, eu estou tendo condição de meditar, de ficar recolhida comigo, assim, como há muito, acho que nunca eu consegui. E, ao mesmo tempo, estou trabalhando muito, 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 de precisar falar para a Luana, dá uma segurada na agenda aí, porque eu estou ficando exausta. Né? De estar aqui na natureza, assim, de ver a estação mudar. Gente, quanto tempo eu não vi uma estação mudar. Então, tem muita coisa positiva que a gente pode ver. É claro que tem pessoas que podem ver essa live e dizer assim, para você está maravilhoso, mas para mim está assim, está assado, é claro. Mas, da mesma maneira, tem outras situações de vida que nesse momento eu estou passando, que outra pessoa que não está passando, eu posso dizer para ela, é fácil você falar isso, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu não estou com isso aqui dizendo que a minha vida está maravilhosa, né? Essa dualidade do positivo, do negativo, do leve, do pesado, ela está na vida da gente o tempo todo. Se eu tiver olhar para isso, eu vou ver o tempo todo essa dualidade, né? Então, isso que eu chamo da sabedoria da impermanência, é saber que é assim e não ficar
surpreendida, ser pega de surpresa, como se assim, como assim isso me aconteceu? Não tem nada nessa vida que eu possa dizer que isso não pode me acontecer, né? Eu posso estar assim, nossa, isso aqui é uma novidade, eu não tinha pensado, mas está aqui, é isso aqui que eu vou viver, e como é que eu vou crescer com isso? O tempo todo com essa postura, porque senão, assim, fica muito pesado, muito É pesado. importante, né, a gente lembrar que 90% das coisas que acontecem na nossa vida são só vida acontecendo, é só vida acontecendo, né? 10% são problemas reais, que eu realmente preciso despender uma energia maior, que eu preciso, né, ficar realmente preocupado e tudo, mas 90% é vida, né, o que a gente chama de vida. E a gente está sujeito a essas coisas, né? O que você falou, quebrar um braço, perder um braço, perder o movimento das pernas, eu estou sujeito a isso. Porque eu tô vivendo aqui nesse plano e essas coisas acontecem, né? Ser assaltado. Sim. Então, é isso, né? Você falou da madre, né? Eu lembrei da Madre Teresa de Calcutá, né? Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Você acha que ela estava preocupada se o botox dela deu errado? Ou se o carro dela foi assaltado? Né? Ela não estava preocupada com essas questões. Porque ela não estava preocupada com né? O foco dela não era a saúde, o foco dela não era o dinheiro, o foco dela não era a fama, o foco dela não era o poder. Aonde que estava a energia dela? O foco dela estava na bondade, o foco dela estava na verdade, o foco dela estava na justiça. Então, assim, a gente escolher aonde a gente coloca o nosso foco, né? A gente escolher aonde a gente vai despender a nossa energia, que é realmente nos 10% da vida que exige isso de mim, né? Porque 90% da vida é realmente só a vida acontecendo. E às vezes a gente esquece disso. E eu lembro muito quando você fala sobre o bastão, né? Por exemplo, a sua avó, ela te deu o bastão, ela né, teve a vida dela, evoluiu e te passou o bastão com uma vida de muito sacrifício, né? Ela teve muitos filhos, ela trabalhava na lavoura, ela vivia na roça. Então, essa mulher teve uma vida de muito mais sacrifícios, claro. E às vezes a gente esquece de honrar os ancestrais que passaram por tantas dificuldades, né? Lá atrás, quantas epidemias eles enfrentavam e não tinha nem a internet para poder reduzir um pouco essa dificuldade, né? Para trazer luz, para trazer clareza a essas informações. Naquela época não existia isso e eles enfrentavam a pandemia, né? Lá atrás, a gente pode falar assim, há 200 anos atrás não existia energia elétrica. Olha a dificuldade que as pessoas passavam. Imagina o que é tomar um banho gelado todos os dias, né? Imagina o que é não ter acesso a essa diversidade de alimentos que a gente tem hoje, a essa diversidade de informação, né? A própria expectativa de vida na época era muito mais baixa do que a gente tem hoje. Hoje os recursos que a gente tem na medicina, né? Então, assim, são vários fatores. Hoje, a minha vida, o meu bastão é muito mais leve do que o bastão que os meus avós carregaram, né? Hoje, a gente vive, um pobre hoje no mundo, ele vive com mais recursos do que um rei da França no século XV. O pobre hoje é maior do que de um rei da França do século XV. Então, como é que eu posso reclamar dessas coisas, sabe? Não há razão para reclamar de coisas que hoje são vida acontecendo, né? Olha só, quando você está falando tudo isso, né? Eu fiquei, primeiro aqui fazendo um parêntese, a nossa imagem está linda, não sei se tá para você igual está para mim, a cor da sua blusa deu um reflexo no azul que está aqui atrás, assim, está muito lindo. E eu adoro ver as coisas lindas, não sei se eu estou achando o máximo. Combinou. Mas olha só, quando você está falando isso aí, até ficando dentro da impermanência, tem um ponto para a gente administrar na nossa vida, num sentido
a mesma angústia que a gente sente aqui com as questões que estão aqui, o nosso sofrimento, as nossas pautas, o sentimento de angústia, de medo, é o mesmo que os nossos ancestrais viviam, dentro da realidade deles. Quando a gente pensa na nossa expectativa de vida e na expectativa de vida deles, assim, o que eles viviam de medo, vamos imaginar assim, aos 40 anos, a gente vai viver aos 70, né? Então, o diferencial para isso ficar melhor é a gente entender, aceitar e gerenciar as nossas emoções, o medo, o apego, diante dessa impermanência, porque o mundo vai evoluindo e ela vai continuando. Né? Assim, a gente, daqui a 30 anos, vai ser uma realidade que para nós hoje é praticamente impensável pela velocidade que está. Mas lá vai continuar tendo, se não for trabalhado nesse sentido, vai continuar lá da mesma maneira, sentindo a não aceitação, assim, que absurdo isso acontecer, né? Uma raiva, uma surpresa com os intempéries, com as coisas principalmente negativas, elas vão continuar acontecendo. É quase como se a gente, dessa maneira que a gente lida, é como se a gente estivesse fazendo tudo para minimizar o nosso sofrimento, então a gente vai minimizando um e outro vai chegando. Né? Igual a gente está aqui com toda essa tecnologia. Coincidentemente, antes da gente começar, alguém me mandou um vídeo assim, né, assim, Solange, assiste isso aqui, mostrando assim, um lado negativo da rede social, do Google, do Facebook. Assim, se você olhar com aquele olhar só pelo lado negativo, assim, é um horror. Né? Como é um horror a televisão, o marketing, a indústria farmacêutica, né? Praticamente em todas as áreas onde envolve dinheiro, vai ter um lado luz e um lado sombra. Então, hoje, vai virar um problema para a gente gerenciar, vamos dizer assim, o lado sombra dessa tecnologia maravilhosa que está aqui nesse momento, nos proporcionando esse encontro, milhares de outros encontros, né? Eu estou atendendo gente no mundo inteiro, brasileiros que estão fora, gente que é de Belo Horizonte, que fala assim, Solange, mesmo quando voltar, eu vou querer continuar pelo virtual, está muito mais prático, e eu estou sentindo que, é claro, que perde num ponto, mas ganha em outros, né? Então tem um ganho enorme nesse recurso aqui, mas como tudo, tem um lado sombra. Como se a gente tem um carro, você corre o risco de ter um acidente, de ser assaltado, né? De atropelar alguém. Tudo vai ter um lado negativo e positivo. Então, é a gente gerenciar essas impermanências, né? E essa dualidade que vai acontecendo. E, para mim, o que faz a diferença, o que fez diferença na minha vida, e ainda tenho certeza que eu ainda tenho que melhorar muito nesse sentido, é essa aceitação e abrir os olhos dentro dessa impermanência e não deixar ela me pegar de uma forma exagerada. Um exemplo pequeno que uma vez me aconteceu, eu cheguei no meu consultório, tinha tido um assalto. Estava tudo revirado, mas assim, um horror. E quem entrou lá ainda fez orgia, estava sujo de sangue, cigarro. Aí, quando eu cheguei lá, a minha secretária da época, assim, ela estava lá esperando que eu ia chegar e, assim, que eu ia desabar. Na hora que eu vi aquilo, e na hora, assim, devia ser, assim, 15 para 8, eu tinha cliente 8 horas, e era alguém que vinha de fora. Provavelmente era de Divinópolis, de tanta gente que eu atendo desse lugar lindo. Aí eu falei, meu Deus. E na mesma hora eu pensei, né, no consultório do lado, que eu sabia que eu conhecia a pessoa e ela estava viajando. Eu falei, vai lá ver com a fulana se eu posso atender lá.
Aí a minha secretária falou assim, mas você vai atender? Mas com tudo isso aqui? Eu falei assim, olha, com tudo isso aqui não aconteceu nenhuma tragédia, né? Tá todo mundo bem, assaltos acontecem o tempo todo, hoje foi com a gente, né? Não, chama a polícia, vamos ver o que a gente tem que resolver nisso aqui, entender o que foi que aconteceu, mas eu não tenho que parar a minha vida porque isso aconteceu. Uhum. Se tivesse tido algo mais grave, é claro, né? Mas isso aqui acontece com todo mundo. Eu não sou a primeira, nem a única, nem a última, né? Então, eu falo que essas coisas são testes drives para a gente ver se de verdade você está aprendendo o que você está repetindo e aprendendo e dizendo. Uma outra vez eu fui fazer uma mamografia e deu que eu estava com o resultado do exame. Aí cheguei no ginecologista, ele me encaminhou para uma mastologista e ainda falou assim, nossa, mas está muito estranho esse resultado. Porque eu conheço você, tarará, mas, tipo assim, pegou de surpresa. Aí fui para casa, respirei e pensei assim, olha, eu faço a minha parte. Eu faço os exames, eu faço uma alimentação saudável, eu cuido da minha saúde emocional, faço exercícios. Se eu tiver que ter um câncer, eu vou ter. Eu não sou a primeira, nem a única, nem a última que faz tudo isso que eu faço e que tem um câncer. Aí tinha uma pessoa comigo e ela me disse assim, mas isso não é simples assim. É muito sofrido o tratamento e você pode morrer. Eu falei, é verdade, mas eu vou deixar para sofrer na hora que o tratamento chegar, e se eu tiver que morrer também, eu vou ter que viver a minha morte como milhares de pessoas vivem, mas não adianta eu sofrer com antecedência, né? Então, para mim é isso que é viver, que ter essa sabedoria da incerteza, né? É claro que tem horas que, dependendo do que vem para você viver, é mais pesado, né? No grupo de sábado, alguém fez uma pergunta e para responder a pergunta eu comecei a chorar. Um tanto de gente assim depois mandou mensagem para mim, entendeu que eu estou passando por uma questão que está doída, né? Mas o que está acontecendo comigo, né? Uma pessoa doente na família, está acontecendo com milhares de pessoas no mundo inteiro e eu tenho que viver como as outras pessoas têm que viver, né? Isso não é o fim do mundo. Imaginar, nossa, como comigo, eu, uma terapeuta, com uma pessoa com um problema psiquiátrico, né, assim, que está um pouco grave, pode acontecer inclusive comigo, né? Assim, o tempo todo, a gente não tem esse controle, como um médico oncologista pode ter um câncer. Acontece, né? E se a gente não se preparar, isso pega a gente muito de surpresa e assim, como se comigo não pode acontecer. Pode, eu tenho que dizer para o meu ego, meu bem, né? É para todo mundo, estamos no mesmo barco. E aí, nesse sentido que eu quis começar a live, conectando com todos os seres da natureza, porque, inclusive isso, nós ficamos numa ilusão, numa arrogância de achar que nós somos mais do que os outros seres do planeta. Outro dia eu estava vendo uma live do Ayrton Krenak, ele dizendo assim, olha, essa Terra começou, a raça humana não existia. Se a raça humana desaparecer, e pode ser que a gente se autodestrua da maneira que a gente está fazendo, a Terra vai continuar com outras formas de vida e nós não vamos fazer falta. E é verdade. Né? Outro dia, uma outra pessoa meio aqui filosofando, falando do Covid, disse assim, eu estou achando que o Covid faz parte do sistema imunológico do planeta Terra e está nos combatendo, porque nós somos um parasita que está fazendo tão mal para o planeta Terra, né, que o sistema imunológico da Terra está atuando. Né? Assim, a gente brinca de uma forma
cômica, mas é verdade, né? Isso tudo tem a ver com a nossa ilusão, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência de achar que a gente vai controlar a vida, em vez da gente ficar assim na felicidade, com a nossa capacidade dentro do livre-arbítrio de construir tudo o que nós construímos, mas saber que apesar de tudo isso, tem uma incerteza que é maior, que pertence ao universo, né? Que pertence à Mãe Terra, ao Pai Sol, que é muito maior a capacidade de criar. Nós podemos co-criar com essa criação maior, mas o poder da criação nós não temos, e dentro desse não poder, um dos grandes pontos que nós somos limitados e temos que nos render a ele é a incerteza. Né? A incerteza do que nós vamos ter que viver. E entender essa incerteza também como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de evolução, de crescimento e de criatividade, né? De sair dela de uma forma melhor, de uma forma viva, né? Isso. É colocar esse sentido, né? Porque se eu escolho tudo que me acontecer, eu pegar para o meu crescimento, fica muito mais leve. Muito mais leve. Não quer dizer com isso que não vai ter sofrimento, vai ter. Mas se eu pegasse, olha, o que eu tenho para aprender com isso? O que isso tem para me ensinar? Como que eu posso transformar esse limão numa limonada? Fica muito mais leve e vai ser uma coisa atrás da outra. Aí quando chegar lá na frente, não só a minha, mas também de outras pessoas queridas, que é a morte. Né? Que é um dia, a morte eu tenho que viver, a minha morte eu tenho que aprender com ela, mesmo que eu não saiba o que vai vir depois, né? Mas é assim, deixa eu aproveitar essa viagem, igual quando a gente está fazendo uma viagem, a gente quer aproveitar tudo que tem na viagem, né? Eu quero aprender tudo, eu quero me encantar com tudo. A nossa viagem de vida é a mesma coisa, mas eu não sei qual que vai ser o final dela, mas eu escolho, nossa, não era isso que eu planejei, não era isso que eu planejei, mas deixa eu ver aqui em volta, o que tem para eu aprender, o que eu tenho para eu usufruir disso aqui, até dos sofrimentos, né? Teve uma vez que eu fiz uma viagem para a Europa, e aí a minha mala extraviou. Aí eu tinha duas escolhas, ou eu ficava só com a roupa que eu estava, ou eu ia para o shopping fazer compras, e perdia aquela, né, a programação que estava ali. E aí eu preferi ficar só com a roupa que eu tinha, e foi um aprendizado maravilhoso, porque eu chegava de noite, demorou 4 dias para minha mala aparecer. Eu chegava de noite, eu lavava a minha roupa, punha para secar, no outro dia estava lá. Que liberdade que isso me deu! A partir disso, a minha mala é mínima para viajar. Eu vi o tanto que eu não precisava daquele monte de coisa, né? E assim, foi maravilhoso, em vez de eu ficar ali sofrendo, né? Então, assim, é ter isso o tempo todo. O que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho de recursos para solucionar o meu problema? Né? Assim, o tempo todo usar essa minha capacidade de co-criar, de pegar o que está criado aqui na natureza e encontrar uma solução, né? Igual hoje aqui, olha, né? Eu tive que encontrar uma solução, estava tudo preparadinho lá onde é meu consultório aqui, mas aí começou a ter uma festa na casa que a janela dá e eu não conseguia. Daí eu imaginei assim, nossa, se eles aumentarem esse som, vai ficar impraticável. Eu vim para aqui, improvisei aqui, e estou adorando esse visual de ver, quase que virou um quadro, assim. Está muito bacana, estou adorando isso aqui. Né? E estamos fluindo. E sair da zona de conforto, né? Você foi obrigada a se locomover para outro ambiente e teve que ser criativa para poder, né, ajeitar tudo aí rapidinho para fazer a live. Isso.
Isso, imagina se eu fosse brigar com o vizinho, né? Ou se eu for, não precisa nem brigar, mas ir lá pedir, eu vou trabalhar, tira o som, ou então ficar lá, fechar tudo e ficar morrendo de calor, né? Ou então ficar com raiva, indignada. Como assim eu me proponho? Vai acontecer, né? Uhum. Nós temos alguma pergunta, Leandro? Se a segurança é uma ilusão, conduz à certeza da impermanência. Uhum. Eu acho que tudo que nós falamos agora responde essa pergunta. Como trazer luz, né, à incerteza da impermanência, tudo isso que nós falamos responde essa questão. Não tem como, a não ser aceitando que é assim, né? A ansiedade, ela está dizendo assim, do medo que eu estou, do que eu estou imaginando lá para frente. Se eu aceito que vão acontecer questões que eu não tenho controle e me preparo para aceitar e buscar os recursos para viver isso de uma forma mais aceitando a realidade, e é claro, né, usando a prudência, por exemplo, igual nessa questão do Covid, né? A gente usando a prudência, a nossa criatividade para minimizar o nosso isolamento e tudo mais que nos incomoda, eu tenho uma grande chance de não pegar o Covid, mas pode ser que eu pegue. E se eu pegar, eu vou ter que viver isso, eu não serei o primeiro, nem o único, nem o último. Né? Então, eu sinto que essa pergunta já foi respondida. Sim. Okay? E eu gostaria até de trazer algo que eu vivi, que foi a meditação Vipassana. A meditação Vipassana, ela foi uma técnica, né? Ela foi redescoberta pelo Buda na antiga Birmânia. E o Buda, ele ensina você observar as sensações do corpo e não dar atenção a elas. Então, se você tem uma sensação boa ou uma sensação ruim, você não pode dar foco a ela. Por quê? Por causa da lei da impermanência. Porque a gente sabe que as sensações boas elas vão acabar e as sensações ruins elas vão acabar. Então, o que ele falava? Que uma sensação ela causa um desejo e o desejo causa um apego. Agora, isso pode vir através de avidez ou de aversão. Só que quando eu trabalho isso no meu corpo, eu sinto isso corporalmente, e eu não dou foco nem às sensações boas e nem às sensações ruins, isso eu trago para a vida. Né? Eu estou preparado para quando uma situação vier tentar me incomodar, eu não dar atenção a ela. Né? Eu dar a devida atenção, que é não me importar com ela, né? Ou então dar a importância que cabe a ela, do tamanho dela, né? Naquela situação. Uhum. Isso. É isso aí. Né? Assim, eu não dá uma importância exagerada. Por exemplo, se eu estou com fome, né? Eu vou buscar me nutrir, mas eu não tenho que fazer o mundo parar porque eu estou com fome, mais ou menos igual uma criança que fica ali numa urgência. A mesma coisa são com as dores, com os sofrimentos, né? Eu não tenho que exagerar essa importância, e com essa consciência, né? Que dentro da vida e da dualidade, eu sempre vou estar vivendo momentos de sofrimento e de alegria, né? E resumindo isso que fala no budismo, o tempo todo é com um mantra: isso passará, isso também passará, isso, né? Que é a impermanência, tudo vai passar, né? O tempo todo. Então, eu preciso ter a consciência que o positivo também vai passar, porque senão eu quero me apegar a ele, né? E aí também eu tenho que ter consciência que o negativo vai passar, senão eu me apego a ele, como você disse com outras palavras, numa raiva, numa aversão, numa rejeição, que a única coisa que eu consigo é aumentar o meu sofrimento.
né? E se eu me apego à alegria, eu entro na euforia, que é o eu fora, né? E eu quero fazer ela ficar como uma constante na minha vida, e aí eu saio da realidade, porque não existe, né? O tempo todo tem momentos felizes, momentos dentro dos momentos tristes, eu vou ter alguma cota de alegria, dentro dos momentos de alegria, eu vou ter uma cota de tristeza o tempo todo, né? Assim, eu estou dançando num momento que está maravilhoso, eu bato o pé, aí o meu pé está doendo, eu estou dançando, continua maravilhoso, mas meu pé está doendo, né? Assim, esse momento maravilhoso está melhor do que, está maior do que a dor, mas a dor está aqui presente. Vai ter outros momentos que a dor está maior e algo de bom acontece também, né? Então eu tenho que ter isso, e principalmente isso que você disse, eu preciso aprender a não deixar as sensações mandarem em mim, né? Aumentar o meu limiar de consciência e de tolerância, né? De viver os desconfortos, né? E mandar no meu ego mesmo, como a gente precisa aprender a mandar. Se eu tenho um animalzinho de estimação, eu tenho que botar limite numa criança, né? Eu tenho que botar limite nas minhas aflições, nos meus medos, nas minhas dores, né? Para poder ficar mais leve, viver a impermanência. Uhum. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: por que as pessoas vivem em uma busca constante por segurança? Justamente porque elas não querem se submeter à lei da impermanência, da incerteza. Né? O Helling chama isso da liberdade dos tolos, que a única coisa que ela consegue é ficar com mais sofrimento. Né? Eu querer buscar uma segurança onde isso não é possível. Eu posso, por isso que tem a questão, a sabedoria da insegurança, né? Que aí já se trata de uma questão minha. É a sabedoria de eu suportar a minha insegurança e saber que ela faz parte, né? Se eu tiver uma segurança, significa que tem algo que eu não estou percebendo, porque a impermanência, a incerteza, ela vai estar presente o tempo todo, né? Então, eu tenho que surfar nessa minha insegurança, porque se eu tiver segurança dentro de uma vida que é uma impermanência e uma incerteza o tempo todo, eu vou sofrer muito mais, né? O que não quer dizer que eu não possa ir com um nível de segurança, igual a gente está fazendo isso aqui. Nós confiamos num nível de segurança da gente ter as ferramentas suficientes para a gente fazer essa live aqui. Né? Mas dentro disso, nós corremos risco, por exemplo, de estar travando. Eu uso os recursos que eu tenho, você usa os que você tem, a gente faz o nosso melhor, mas às vezes foge ao nosso controle. Né? Assim, o que está fazendo travar, a gente não sabe. E nós não somos os únicos que estamos tendo lives travando. Né? Se depende aqui de algo, de eu melhorar o meu sistema, você o seu, no que eu conheço, o meu está ótimo, o seu também, nós testamos antes, estava ótimo. Né? Então, assim, não tem como a gente ter certeza. E isso, se eu estou tranquila dentro disso, assim, isso não me desestabiliza, porque eu estou fazendo aqui o meu melhor, né? Você está fazendo aí o seu melhor e pode acontecer. Né? Vamos surfando nessa insegurança que o tempo todo a gente tem, né? Tem mais uma perguntinha aqui que é: como frear a insegurança e a ansiedade que vem com a incerteza?
Como frear a insegurança que vem com a incerteza. E a ansiedade que vem com a incerteza, isso. Uhum. É aceitando a incerteza. Se eu aceito que a incerteza faz parte, que a impermanência faz parte, automaticamente diminui a minha ansiedade, né? A minha insegurança, porque o que me faz sentir ansiedade e insegurança é medo. Eu estou com medo de acontecer algo que eu não tenho controle. Se eu aceito que pode acontecer e que vai acontecer situações que eu não tenho controle e eu vou viver essas situações dentro do melhor possível e que vai ter dor, que a dor faz parte, ela é inerente à nossa experiência humana, né? E eu não sou melhor do que ninguém para eu estar livre de sentir dor física, emocional, né, mental, eu vou sentir. Então, isso minimiza. Né? Eu diminuí a minha vaidade de achar que a minha vida tem que estar maravilhosa, né? Que, aliás, a questão das redes sociais hoje está contribuindo muito para aumentar essa questão. Tem né, a era do sempre mostrar o tanto que a minha vida está maravilhosa, e isso está aumentando em nós o desejo e a ilusão de que a vida pode ser maravilhosa, porque quando eu estou vendo as postagens no Instagram, eu estou vendo momentos de vida maravilhosa do outro, né? Então, se eu não tiver muita atenção, eu corro o risco de achar que o outro tem uma vida maravilhosa e que a minha não é, né? Como diz o Freud, de perto ninguém é normal. Né? Então, se eu chegar perto de qualquer pessoa, eu vou ver que ali tem problemas. Como nos ensinou também Jean-Yves Leloup, todos nós temos um lado negativo, sombra, que se eu tiver uma humildade com a pessoa, né? Se eu puder confiar numa pessoa e poder falar de mim, ela vai saber que eu tenho questões. Todos nós temos, né? A impermanência também é nesse sentido para nós. Nós somos luz e sombra. Vai ter uma hora que um aspecto meu de sombra, de orgulho, vaidade, preconceito, às vezes na hora que eu percebo, eu posso ir lá pedir desculpa, eu posso me retratar, eu posso tomar consciência, nossa, que eu estou sentindo inveja, e aí o fato de eu fazer isso, né? Mas eu também vou estar nessa impermanência, né? E vou ter, inclusive, que acolher em mim também essa dor e não deixar ela acabar comigo, assim, como assim eu senti inveja? Né? Eu vou sentir, faz parte. Sim, sim, com certeza. Né? Solange, a gente está caminhando para os 10 minutinhos finais. Tem algum ponto que você gostaria de ter falado, que a gente ainda não falou? Ou tem alguma mensagem que você gostaria de passar? Eu acho que não, Leandro. Eu acho que a mensagem que a gente queria passar é essa mesmo, né? Nos lembrar, nesse momento que eu estou fazendo a live aqui com vocês, eu também estou Solange? reforçando para mim essa lembrança da impermanência, de que era esse o propósito, lembrar todos vocês que estamos aqui nesse momento e que também vai passar, a live já vai terminar, e agora nós temos ainda a maravilha da tecnologia, que o Leandro vai subir a live para o YouTube, ela vai ficar no Instagram, no YouTube. Hoje a gente consegue diminuir o que tudo vai passar, né? Mas uma hora vai passar também. É isso. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado todo mundo. E até uma próxima. Oi, Leandro. Oi, Leandro. Tá travando, né?
Então, dentro da impermanência, não sei se a gente vai ouvir o Leandro para despedir, não sei se vocês estão me ouvindo. E dentro da impermanência, tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. E vamos nessa. Né, Leandro? Aprendendo com a sabedoria da impermanência. E quem sabe da próxima vez nós vamos descobrir se tem algo para a gente fazer para nossa live não travar. Tá bom? Tchau, tchau.